Olá a todos, é um prazer imenso, uma grande satisfação estar participando do segundo Congresso Brasileiro Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Meu nome é Gilmar Souza Santos, eu sou pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura e vou falar um pouco aqui sobre gestão de riscos em projetos. É um tema tão importante, fundamental, na gestão de projetos, pesquisa, desenvolvimento e inovação, em especial aqui, nas áreas de nanobiotecnologia e bioengenharia. Costuma-se falar que gerenciar projetos é gerenciar riscos. Isso é fundamental, principalmente nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Risco está no nosso dia a dia, na área de gestão de projetos nessas áreas. Tanto riscos individuais, risco dentro do escopo do projeto, como riscos gerais, risco está no entorno do projeto. Seja riscos corporativos das instituições onde o projeto se insere, como também riscos externos a essas instituições. Riscos políticos, riscos sociais, ambientais, legais, tecnológicos. Por isso que se fala muito que o nosso dia a dia na área de gestão de projetos, boa parte dele, deveríamos pelo menos estar envolvidos ou preocupados com essa área de gestão de riscos. Riscos na realidade, gerenciar riscos, a ideia de riscos já existe há bastante tempo, desde as primeiras atividades humanas. A ideia de você arriscar mais, arriscar menos, a ideia de risco versus retorno, de você arriscar em uma atividade em detrimento de outra atividade, pensando sempre no retorno, já é uma ideia que existe há bastante tempo. Agora, só que esse conceito moderno de gestão de riscos, ele vem já da década de 50 para cá. É um conceito mais ou menos recente. E esse conceito começou com a teoria moderna de portfólio de ativos, ou teoria moderna de carteira de ativos. O professor Dr. Markovitch, um economista norte-americano, ele, na realidade, ele desenvolveu uma teoria, isso foi publicado no artigo dele, de 1952, sobre a questão do risco versus retorno, da questão do investidor estar sempre preocupado da melhor composição do seu portfólio, no caso aí, portfólio de ativos financeiros, que desse a máxima rentabilidade para um nível mínimo de risco. Então, a preocupação dele é exatamente você ter o máximo de retorno com o menor nível de risco. Isso é verdade também, isso não só para ativos financeiros, como também para gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por exemplo, na área de nanobiotecnologia e bioengenharia, você tem um escopo maior, naturalmente você tem um custo maior, você tem um cronograma maior, e você tem resultados maiores. Se você tem resultados maiores, você almeja maiores benefícios, maiores impactos, você naturalmente você corre mais risco. O seu risco é maior. Enquanto um escopo mais reduzido, você almeja, você objetiva menos impacto, menos resultado, seu risco é menor. E qual o ideal? É você ter um escopo maior, você ter mais resultados, mais impacto, com o menor nível de risco possível. E aí que entra a importância da gestão de riscos aí dentro da sua gestão de projetos. É importante também saber a diferença entre certeza e risco. No dia a dia do gerenciamento de projetos, o que ocorre muito é um controle ou uma gestão não organizada da incerteza. Então, incerteza, na realidade, é um evento em que você desconhece a possibilidade desse evento ocorrer. Você não tem informação, não tem um nível de conhecimento sobre o resultado, a ação, uma decisão, o evento. Então, essa possibilidade você não conhece, enquanto no risco, essa possibilidade de ocorrência desse evento já é previsível, você já tem uma previsibilidade, a possibilidade,
esse evento é incerto, mas a probabilidade dele ocorrer, você já tem. Então, você, na verdade, costuma se falar que o risco é a incerteza medida, ou é a medida da incerteza. Então, você já tem uma previsibilidade e na realidade, você tangibiliza a incerteza. Então, o propósito de gestão de risco, na verdade, é identificar, avaliar e controlar essas incertezas. Você passar a gerenciar, controlar mais as certezas dentro do seu projeto. E de tal forma que você possa aumentar a capacidade de sucesso do seu projeto. Então, sabemos que, como colocamos no slide anterior, risco gerenciar projeto é gerenciar risco. Ele está presente no nosso dia a dia, precisamos conhecê-los. Mas, antes de mais nada, tem todo um processo de gerenciamento de riscos que a gente eu vou passar um pouco mais à frente aqui, como é que é realizado esse processo. Processo esse que é realizado ao longo de toda a vida útil do projeto. Os riscos, eles são relacionados a projetos, estão relacionados também a riscos corporativos. Vocês estão subordinados aos riscos corporativos. O projeto, ele está de uma instituição, ele está subordinado, ele está relacionado aos riscos corporativos da instituição no qual ele está vinculado, no qual esse projeto está vinculado, até instituições que patrocinam ou financiam esse projeto. Então, o risco de projeto não está isolado. O risco de projeto está muito vinculado, subordinado aos riscos corporativos, seja um risco estratégico, riscos estratégicos de mercado, um risco relacionado a metas desses projetos, metas de portfólios, metas estratégicas, e risco até de entrar em um novo mercado, ou sair de um novo mercado, de um segmento, de um negócio, ou até risco de mercado. Que a partir do momento que o projeto ele gera ativos tecnológicos, você passa a ter um portfólio de ativos e dentro desse portfólio de ativos você começa a trabalhar com esses riscos de mercado. Existe mercado? Como é que está o comportamento desse mercado? E a dinâmica competitiva desses produtos dentro desse mercado. Então, isso é uma preocupação muito forte já no âmbito corporativo das instituições. Então, passo a trabalhar no patamar acima dos riscos de projetos. Os riscos financeiros, eles são importantes porque os projetos eles têm financiamento, eles têm recursos financeiros. Mas muitos desses projetos, esses recursos vêm da própria instituição, são recursos internos. E aí nem todo projeto você tem um financiamento externo, financiamento sem depender da instituição no qual ele está vinculado. E esses financeiros são relacionados à parte de captação de recursos, toda a parte de aporte de recurso ao projeto, e que você, no nível corporativo, tem que gerenciar muito bem esses riscos, sob pena até do projeto ele ter prejuízo em termos do seu andamento, ou até ter prejuízo com relação ao alcance dos seus objetivos do projeto. Então, esses riscos financeiros, do ponto de vista corporativo, são muito importantes. Os riscos legais aqui, os riscos legais do ponto de vista corporativo, são riscos relacionados a leis, a parte de normativos, a legislação de uma forma geral, às quais a empresa está vinculada, a empresa está subordinada, a empresa precisa seguir essas leis, essas normativas, incluindo a parte de governança pública, toda a questão de segurança da informação, privacidade, acesso à informação, uma série a questão tributária, inclusive, é um risco legal. Então, toda essa questão do nível corporativo também tem influência aqui nos riscos de projetos. E, finalmente, a parte de riscos operacionais, do ponto de vista corporativo, são importantes porque o projeto, se o projeto estivesse no contexto de uma empresa projetizada, ou seja, tipo uma construção pesada na área de engenharia, por exemplo, que cada projeto é uma unidade de negócio. Esse projeto dá negócio com todos os recursos operacionais específicos desse projeto. Mas o que acontece na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, muitas vezes, é que o projeto ele utiliza recursos compartilhados.
seja na área de suprimentos, financeiro, você tem um recurso de laboratório, um recurso de campo experimental, que você precisa compartilhar, seja um equipamento até, em que você precisa estar compartilhando e utilizando dentro do projeto. E todos esses recursos, eles têm necessariamente riscos relacionados, até a parte de recursos humanos, inclusive, que você utiliza, também tem riscos relacionados a esses recursos. Um conceito importante também de riscos é o risco de um ativo, em que o risco do ativo ele é um somatório do valor do ativo, mais a vulnerabilidade desse ativo, mais a ameaça que possa explorar essa vulnerabilidade desse ativo. Então, eu posso ter um ativo de valor alto, um ativo de nanobiotecnologia ou de bioengenharia, que é um ativo alto, de valor alto, e você precisa minimizar ao máximo a sua vulnerabilidade, a sua lacuna, a sua fraqueza, porque as ameaças estão sempre presentes. Uma ameaça de acesso à informação, uma ameaça de propriedade intelectual, e essas ameaças, estou dando um exemplo aqui na área de acesso à informação de forma indevida, uma intencional, mas também pode ser uma ameaça acidental. Isso, por exemplo, a própria ausência de capacitação, por exemplo, já é um tipo de uma ameaça acidental a partir do momento que você tem uma mão de obra aqui em que não esteja capacitada a executar determinado tipo de atividades ou usar um determinado tipo de tecnologia ou um equipamento. Então, você precisa reduzir ao máximo, você capacitar ao máximo, de tal forma que essa ameaça não se concretize, porque o valor do ativo é alto. Um exemplo muito simples para a gente entender esse conceito aqui é a questão do nosso computador doméstico, né, do nosso notebook doméstico. E esse computador ele pode ter um valor do ativo alto ou baixo, depende da quantidade de informações que está dentro desse arquivo, ou pode ser também um notebook antigo. Então, qual é a ameaça aqui? Seria sempre vírus. Os vírus aí de computador estão sempre circulando, estão sempre surgindo. Você precisa manter a vulnerabilidade do seu notebook, que é seu ativo aqui, no patamar mínimo, ou seja, você tem um antivírus instalado. Se você antivírus não tiver instalado, tiver desatualizado, a ameaça vai se concretizar, consequentemente você vai ter um risco aqui alto do seu ativo. Agora, digamos que seu ativo, seu notebook é um notebook antigo, que não tem tantas informações, que você não quer investir. Você aceita esse risco, você não quer investir muito em antivírus. O valor do ativo é baixo, não tem informações estratégicas, você não quer investir em antivírus, vai ter o vírus aqui ameaçando sempre, mas você aceita esse risco. Então, o risco pode ser baixo do ponto de vista do ativo, por o valor do ativo ser baixo. Isso aqui é bem interessante para você medir e balancear exatamente o risco do ativo em função dessas três variáveis, né? A ameaça vai estar sempre presente, você tem que reduzir ao máximo a sua vulnerabilidade do seu ativo, e isso também depende do valor do seu ativo, se é baixo, se é médio, se é baixo. No contexto também de riscos, de uma forma geral, não especificamente a risco de projetos, mas tem também um risco acima entre os riscos corporativos e os riscos de projetos, que são riscos de portfólio de projetos. Se a empresa, a instituição tem um escritório de projetos, você tem um comitê de projetos, você trabalha nesse nível dessa carteira de projetos. Então, você tem, a partir do momento que você identifica, categoriza, avalia, seleciona os projetos que vão fazer parte dessa carteira, você identifica e analisa os riscos em paralelo desse portfólio. Quando você desenvolve esse portfólio, você prioriza os projetos relacionados ao portfólio, quem vai ser executado primeiro, quem vai ser executado na sequência, quem vai entrar de fato no seu portfólio, você faz o balanceamento em termos de data de início e comunica, você desenvolve resposta aos riscos do projeto. E quando você finalmente autoriza a execução do portfólio dos projetos e faz todo o parte de controle e revisão, você de fato está monitorando e controlando os riscos do portfólio.
Isso é de praxe, isso é uma metodologia já do PMI, não especificamente para risco, mas é a metodologia na área de portfólio de projetos que muitos escritórios de projetos, que chamam de PMO, e comitês de gerenciamento de projetos utilizam. Outro conceito bastante importante quando a gente fala de riscos, de uma forma geral, é o grau de apetite ao risco, o risco-apetite, que é você ter um nível de exposição ao risco se é aceitável ou não é. Então, tem instituições que têm um grau de aversão ao risco menor, você tem um apetite ao risco maior, você corre mais risco. Então, nessa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, isso é inerente. Isso você quer ter produtos mais inovadores, você tem que correr risco. Isso é inerente aos produtos inovadores. Só que você tem que determinar qual o nível de exposição ao risco, o nível aceitável, né? Existem instituições mais conservadoras que não correm mais riscos, não gostam de correr muito risco. Enquanto tem instituições, por exemplo, mais novas, empresas de base tecnológica, as startups, elas correm mais risco, gostam de correr mais riscos. E até no nível do projeto também, existem líderes de projeto que ele determina qual o nível aceitável de riscos, qual o grau de apetite ao risco, de você deixar as atividades assim correrem um pouco mais solta, de forma mais autônoma, sem controlar tanto os riscos, ou você ter uma gestão maior, mais controlada desse risco. A metodologia Prince2 aqui, que é uma metodologia bastante conhecida, junto com o PMBOK do PMI, eles têm uma prática chamada gestão por exceção. Você trabalha muito fortemente com a questão do apetite ao risco, em que você determina uma tolerância ao risco no nível do líder da atividade. Então, determinado tipo de risco você escala automaticamente para o líder. Outros tipos de riscos, ou se for uma probabilidade baixa, um impacto baixo, você não precisa necessariamente toda hora estar informando o líder do projeto. E assim vai do líder para o PMO do escritório de projetos, CTI, o gestor de P&D, até a diretoria. Então, essa questão que você pode gerenciar. Existem outras formas também de você gerenciar esse grau de apetite ao risco, mas, de fato, você tem que entender qual o grau de apetite ao risco da sua instituição ou do seu projeto em si. Outro conceito muito importante é a questão do ciclo de vida do projeto. Onde é que risco se insere nesse contexto? Sabemos que quando você inicia um projeto, você estimar um risco, principalmente para atividades lá no final do projeto, e até para o próprio resultado do projeto, essa estimativa é um pouco mais complicada, mais difícil no início, é mais complexa. E ela é menor quando se aproxima do final. Então, essa linha aqui explica um pouco isso. No começo do projeto, a dificuldade de estimativa do risco é maior, vai reduzindo aqui até chegar no nível no final do projeto, uma vez que a quantidade de risco, as atividades já estão, uma boa parte delas estão concluídas, boa parte dos resultados estão entregues, então a dificuldade estimativa dos riscos é bem menor. Só que o custo da mudança ela é maior ao longo da vida útil do projeto. Por que isso? Porque se você, apesar da dificuldade estimativa ser menor, que você tem pouco risco, se você detectar um risco aqui de alto impacto no projeto, em que você vai precisar voltar a fases anteriores do projeto, até o nível da pesquisa, até o nível do desenvolvimento, fazer algum ajuste no produto, você vai ter um custo muito elevado, bastante elevado, porque você, a depender se for um impacto alto desse risco, você vai precisar, e a depender da complexidade desses ajustes, o custo dessa mudança é muito elevado. Vou explicar melhor sobre isso nos próximos slides aqui, para vocês entenderem essa questão. Essa questão é fundamental quando a gente fala de gestão de risco de projetos. E muitos dos projetos, eles não entregam os resultados que foram definidos no escopo, que foram acordados, foram compromissados, e também não gera os impactos esperados, não gera adoção, nível de adoção, impacto esperado por conta disso. Por conta de você descobrir algo muito tardiamente, algo até relacionado aos requisitos
lá atrás ao que o cliente, ao que o mercado, o que aquela situação esperava, precisava e agora não precisa mais, você vai ter que refazer algumas etapas aí para poder atender um novo mercado, uma nova exigência, um novo requisito. E esse conceito ele vem de uma teoria chamada custo da não qualidade, teoria da década de 50, uma teoria mais da área de qualidade, do Dr. Feigenbaum. E ele falava o seguinte: quando você está na pesquisa e no desenvolvimento de um projeto de nanotech ou bioeng, por exemplo, você se preocupa muito com o seu projeto. Para onde vai meu projeto? Estou preocupado com o meu projeto e no desenvolvimento já começa a investir, já começa a aportar recursos, porque estou na fase de teste de campo, estou testando em laboratório, fazendo experimentos em laboratório, experimentos em campo, e eu preocupo muito para onde vai meu dinheiro, porque eu estou começando a gastar. A questão é, quando chega no cliente ou chega no lançamento do produto, para onde vai o meu negócio? Essa é a pergunta a ser feita, que o Dr. Feigenbaum falava bastante na questão da qualidade em gerenciamento de projetos. Porque quando o produto estiver na mão do cliente, ou estiver no pré-lançamento, você estiver elaborando um plano de marketing, você se preocupa muito até com o seu negócio, mas não é com o projeto não, porque um projeto ele pode ter impacto negativo e pode comprometer o negócio de toda a instituição, de toda a organização. A depender do cliente, a partir do momento que o cliente ele fala um com o outro, até move um processo contra a empresa. Então, você perde mercado ou pode até perder o seu negócio. Então, é questão muito importante quanto mais você conseguir mitigar ou evitar os riscos aqui na pesquisa e desenvolvimento para o seu produto chegar da melhor maneira possível na mão do cliente para uso e gerar os impactos necessários. Ainda relacionado a isso, o professor Presman, da área de engenharia de software, década de 70, década de 80, 70, 80, ele fez um estudo bem interessante em que ele falava que os impactos relativos para identificar e responder a um risco aumenta à medida que migramos em direção ao produto final que será usado pelo cliente. É exatamente o que a gente estava falando ainda há pouco, ou seja, é chamado custo da qualidade em software. Ele utilizou a teoria do Dr. Feigenbaum e aplicou em software, como a gente pode aplicar também na área de PDI, em nanobiotecnologia, em biotecnologia, como também em bioengenharia. Bionanotecnologia como bioengenharia. E, por exemplo, aqui você tem a ideia, você tem uma prova de conceito no início do projeto. Isso também você pode fazer correlacionar, fazer uma analogia também com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se você acha que a ideia não deve ir à frente, ou você acha algum erro, ou você detecta algum risco que você tem que corrigir ali na prova de conceito, na ideia, uma vez em termos do custo da qualidade, ou seja, em termos de investimento, atenção, valor que você deve aportar para a correção desse problema. Quando você parte para projeto de pesquisa, você já começa a investir, já começa a gastar, você já gasta recursos, gastar atenção, você já passa a ter uma etapa que esse custo é muito maior, de você até retornar, inclusive, para fazer essa correção. Ele fala que na área de software, esse custo é de 3 a 6 vezes. Quando você parte para a parte do desenvolvimento de campo, laboratório, experimento, são 10 vezes. Isso na área de pesquisa de software. Na validação, prototipagem, a parte de planta piloto, testes funcionais, pré-lançamento, 30 a 70 vezes. Quando está na mão do cliente, quando isso já está em uso, 40 mil vezes. E é exatamente como a gente falou antes, que é a 1000 vezes aqui, lá na mão do cliente, que o cliente pode comprometer, a depender do grau de defeito, de erro, de problema que tem no produto, no ativo, pode comprometer todo o seu negócio, não apenas o projeto, não apenas sinalizar que você precisa retornar todas as etapas aqui. A questão maior está aqui, em termos de correção, em termos de ajuste, está aqui, está no desenvolvimento, está na pesquisa. A ideia não foi boa, porque o mercado não existe mais, o mercado é outro, então o impacto é muito alto. Então, daí a importância de você gerenciar os riscos
de uma forma muito rigorosa ao longo do seu projeto. Na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, estamos acostumados, é muito utilizado o modelo lógico, em que você tem aqui a parte das entradas do projeto, você tem as atividades aqui desenvolvidas ao longo do projeto, você tem os outputs aqui que são as entregas, os resultados do projeto, você tem o nível de adoção do projeto, os outcomes aqui que você mede esse nível de adoção, e na sequência tem os impactos aqui desse projeto. Você tem uma parte que você controla, de fato, até a entrega do seu projeto, mas de alguma forma você tem que influenciar diretamente a adoção. Você tem que estar, você entrega o ativo, de alguma forma você eu diria que é um corresponsável até ter certeza que esse ativo ele tá funcionando bem ou ele está sendo adotado de forma adequada pelo mercado, pelos produtores, pelos usuários de forma geral. E ele vai gerar os impactos que são necessários. Aí você pode influenciar indiretamente nesses impactos. Você planeja tudo na área de pesquisa. Isso eu estou falando que algumas das atividades aqui são da área de gestão de projetos mesmo, do líder de projeto, mas tem outras áreas, seja da área de transferência de tecnologia, seja a área comercial, área de marketing, que trabalha muito fortemente com a parte de outcomes e a parte de impactos aqui, de avaliação de impacto. Então, você tem que planejar todo o seu modelo aqui, todo o seu produto, até de fato ele causar um impacto. Você monitora de fato até o nível de adoção e você avalia de fato todo o seu projeto, inclusive para a parte de custos. Só que esse modelo aqui lógico, que no caso aqui a gente pegou do CSIRO da Austrália, que seria uma equivalente a Embrapa lá na Austrália, está muito relacionado com práticas de mercado, né? Práticas tipo PMI, PMBOK, em que os inputs aqui, na realidade, é a estratégia do portfólio. Você, antes do projeto, você precisa ter uma estratégia, que é exatamente o conceito de fazer certo o projeto certo. Então, você faz certo o projeto, mas talvez você está fazendo certo o projeto errado. E quem garante que está fazendo certo o projeto certo? Então, o projeto certo, ele vem um projeto alinhado com a estratégia da organização. Não só um projeto que está alinhado com as demandas de mercado, mas também está alinhado com a estratégia, assim como está dentro de um portfólio dentro da organização. E, na sequência, eu tenho as atividades que são os programas e programas aí no sentido de organizar os projetos, o portfólio está muito relacionado à estratégia, essa é a diferença entre portfólio e programas. Programas você organiza os projetos e aí estão muito relacionados a atividades, enquanto as operações aqui, atividades aqui no caso, já as entregas aqui, os resultados. Enquanto as operações no negócio está relacionado à adoção e os impactos. Então, esse modelo do PMI PMBOK é usado no mundo inteiro, em todas as empresas, inclusive empresas muito fortemente, que tem um departamento, tem uma atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação muito forte, empresas do setor privado, e geralmente aqui do CSIRO, isso é muito utilizado em empresas de pesquisa pública, mas está bem utilizado pelo setor privado. Mas o PMI, de fato, hoje é o que é mais utilizado no setor privado. E gestão de riscos é uma parte fundamental em todo esse processo. Vamos falar agora sobre gestão de riscos em projetos, focar agora no tema principal aqui do minicurso. Antes de mais nada, existe uma área chamada gestão de projetos, que essa gestão de projetos tem várias metodologias e devemos e podemos diferenciar o que de projeto de operação, projeto que você tem um prazo definido, projeto que você tem um produto no final para entregar. Nenhum projeto é igual a um outro projeto, diferentemente de operações que a operação é contínua. Uma das metodologias mais utilizadas é o do PMI, porque é PMBOK aqui. E você tem 9 áreas de conhecimento: cronograma, custos, qualidade, recursos, escopo, riscos, comunicações, partes interessadas, que são stakeholders, e aquisições. E riscos é uma das áreas de conhecimento dentro dessas metodologias.
Se você partir para a metodologia Prince2, que é inglesa, muito focada na parte de governança, de controle, o PMBOK é usado praticamente no mundo inteiro, praticamente quase todas as empresas utilizam. E o Prince2 é muito utilizado na Inglaterra, muito utilizado na Europa também, e em outros países, né? Tem um foco muito, principalmente na área pública. No Brasil, quem utiliza, por exemplo, é o Exército. Então, o escritório de projeto do Exército e os projetos muito utiliza bastante o Prince2. Eu conheço porque eu fiz o curso de Prince2, da certificação do Prince2 dentro junto com os colegas do Exército. E aqui eu tenho o IPMA também, IPMA que é suíço, é uma metodologia de origem suíça e que também tem essas disciplinas aqui, essas áreas de conhecimento, são bem mais ou menos parecidas em todas essas três metodologias. E no caso do PMBOK aqui, eu tenho uma fase de iniciação do projeto, em que você inicia aqui, faz todo aquele tema de abertura, o plano do projeto, você planeja o projeto ao longo de todo, ele quase no final, que você vai atualizando, é o famoso replanejar ao longo. Você tem um trabalho maior aqui no início, você vai ter um trabalho menor de atualização. Você tem uma parte de controle que já começa no início do projeto, vai até o final dele. Tem a execução, naturalmente, que começa a execução, tem uma fase aqui que atinge um grau máximo em termos de execução, em termos de recursos, pessoas alocadas, e você tem um mínimo aqui. E você, no final, finalmente, você começa a encerrar o projeto aqui próximo do final dele. E riscos faz parte desse processo, dentro dessa área que a gente chama de gestão de projetos. Em termos de principais problemas em gestão de projetos hoje, né? Isso é histórico, quem trabalha com gerenciamento de projetos, que conhece essas práticas, que já trabalha, sabe que os problemas de comunicação, nessas pesquisas aí, isso há muitos anos, é o principal problema. Ou seja, a comunicação está sempre presente aí, e boa parte desses problemas também tem a ver muito com a competência do líder de projeto, mas também tem a ver com a questão também organizacional também. No cumprimento dos prazos aqui, é um percentual de organizações que citaram o item, 64% de comunicação, prazo 59%. Essa pesquisa aqui, PM Survey, é do PMI, aqui é feito mundialmente, e ela é bem interessante, porque ela fornece dados, informações para a gente poder gerenciar de forma mais assertiva os projetos. Isso há bastante tempo. Riscos não avaliados corretamente aqui representa 43% dos respondentes. Mas os riscos estão envolvidos em todas essas atividades aqui, em todos esses problemas tem riscos embutidos, inseridos dentro desse contexto aqui, a gente vai ver um pouco mais à frente. Agora, mergulhando nos riscos, fazendo uma análise da questão da maturidade, dos problemas que existem no gerenciamento de riscos dentro das empresas, das instituições, percebemos aqui que 55 mais 10% aqui, pouco entendimento ou não possui entendimento. O nível de entendimento do processo de gestão de risco dentro das organizações é muito baixo. Então, isso é uma questão crítica, né? Essa pesquisa foi feita pela KPMG em 2020, em todo o Brasil, de vários segmentos aqui, feitas a pesquisa. Então, existem obstáculos, de fato, hoje, e isso precisa ser superado, dada a importância desse processo de gerenciamento de riscos. E você vai reparar que os 5 obstáculos principais, o principal dele é a ausência de cultura em gestão de riscos. Daí a importância de a gente estar passando um pouco desse conhecimento em gestão de risco dentro desse mini curso. De uma forma geral, riscos, ele tem 3 fases, assim, macros, podemos dizer, que é você identificar os riscos, você avaliar esses riscos, qual o grau dele em termos de impacto, e probabilidade de impacto, e você controlar esses riscos. Então, por exemplo, porque projetos sempre estão inserindo alguma mudança no ambiente, né? Um projeto, por exemplo, de nanobiotecnologia ou de bioengenharia, eles são habilitadores de mudanças. Então, não existia aquele ativo tecnológico antes, ou existia de forma um pouco, digamos que, não sustentável, ou não tão produtivo, ou não tão resistente a doenças, ou não tão aceitável do ponto de vista ambiental. E, de repente, você introduz essa mudança, que é um novo ativo, um novo processo
dentro do ambiente produtivo. Isso gera risco. Mudança introduz incerteza e, portanto, riscos. O processo aqui de gestão de riscos em projetos, a gente utiliza aqui, que o mercado mais utiliza, de forma geral, as empresas, é mais a metodologia do PMA, do PMBOK. E aí ele envolve 7 etapas, começando desde o planejamento e terminando no controle e monitoramento de riscos. Então, a gente começa a planejar os riscos aqui. Então, no passo inicial, você planejar o risco, definir como as atividades serão conduzidas, você estabelecer uma metodologia, você estabelecer responsabilidades para essa gestão de riscos, você identificar esses riscos, você pode identificar de várias formas, você pode identificar por projetos similares, por opinião especializada, brainstorming, ou seja, tem lições aprendidas, tem várias formas de identificar essa lista de riscos. Você faz uma análise qualitativa, que é basicamente você determinar a questão da probabilidade de ocorrência e o impacto desse risco. Você faz uma análise quantitativa desse risco, se necessário, isso é muito usado em grandes projetos ou de forma muito pontual, em que a probabilidade você calcula matematicamente, você trabalha com outras fontes de certeza também, utilizando a análise de Monte Carlo, por exemplo, a árvore de decisão. Você planeja respostas a esses riscos identificados e analisados, você vai aceitar esse risco, você vai evitar esse risco, como? Você vai minimizar esse risco, minimizar ou mitigar esse risco, você vai transferir esse risco, você vai prevenir esse risco. Como é que você vai fazer? Qual a sua resposta para esse risco que foi identificado e analisado? Você implementa essa resposta, essa ação aqui que foi definida no planejamento de respostas. Aqui está dessa forma que é opcional, você, claro, só se você tiver umas respostas relacionadas aos riscos que você vai implementar. E, finalmente, você controla e monitora esses riscos que você acabou essas respostas que acabou de implementar. Mas, além das respostas, você pode estar identificando novos riscos. E você atualiza o que a gente chama de planilha de riscos. É o risk log que eu vou mostrar aqui para vocês logo mais. A primeira etapa do gerenciamento de riscos é o planejamento do risco. Então, aqui você define a sua metodologia do seu risco, qual metodologia vai ser seguida, quais são as práticas, as ferramentas, como vai ser a matriz de probabilidade de impacto, vai ser valor, vai ser risco alto, médio e baixo, você define sua metodologia. Isso é todo o seu plano de risco. Aqui você define as responsabilidades de cada um. Quem que vai ficar responsável, né? Qual o nível de escalação, de tolerância ao risco, de apetite. Você define o orçamento do risco relacionado ao seu projeto, quanto você vai alocar. Não só por risco, mas eventuais contingências relacionadas ao plano até de continuidade, a depender do projeto. E, finalmente, você planeja como é que vai ser o monitoramento e controle. Você não está executando, você planeja a periodicidade desse monitoramento, que ferramentas você vai utilizar, quantas reuniões, como você vai escalar, como é que você vai reportar esses riscos para a área corporativa, para os parceiros. Então, aqui está um exemplo aqui de um formulário, por exemplo, de planejamento, de plano de gerenciamento de riscos aqui, que é utilizado. Na sequência, você identifica esses riscos. Tá? É o processo de identificação dos riscos. E você mapeia os riscos individuais, dentro do projeto, ou gerais. Riscos que estão corporativos, são riscos corporativos, ou riscos, por exemplo, externos à própria instituição, como riscos políticos, sociais, legais. Você faz esse mapeamento. Como que você faz esse mapeamento? Você tem várias ferramentas, várias técnicas, né? Você pode contar com a própria colaboração da equipe do projeto, como obter uma opinião especializada, dependendo do tipo do projeto, um projeto de bio-nanotecnologia, um projeto de bioengenharia, quem que conhece mais assim, essa parte de riscos relacionados. Qual o seu grau de apetite ao risco? Você vai aceitar? Você tem que dimensionar isso também. Você pode também consultar seu escritório de projeto, no caso, na Embrapa tem um CTI, você tem a SPD, que
já uma área já mais corporativa, você pode ver, consultar outros projetos similares, que você pode estar consultando como referência, lições aprendidas, projetos dentro e fora da empresa que já ocorreram relacionados à parte relacionada à nanobiotecnologia ou bioengenharia, ou você pode consultar stakeholders também, parceiros, clientes, governo relacionado à área, e reuniões de brainstorming também você consegue estar mapeando, estar coletando as informações. É fundamental você envolver o forte envolvimento da equipe nessa identificação desse risco. Engajar a equipe é fundamental. Você pode usar várias ferramentas para poder identificar esses riscos. Você tem o brainstorming aqui, você pode fazer técnicas Delphi, painel de especialista, análise de causa raiz, que é RCA, o SWOT. Você pode usar N ferramentas para poder fazer a identificação da forma mais adequada possível, mais assertiva possível. E, finalmente, você cadastra esses riscos num documento, que a gente chama de registro de riscos. Você identifica o risco, a descrição dele, qual a probabilidade, qual o impacto desse risco, quem é o responsável. Então, a gente chama de risk log, a gente vai ver logo mais à frente um exemplo prático disso. Na sequência, você faz uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Você prioriza os riscos de acordo com o seu efeito potencial nos objetivos do projeto. Basicamente, você calcular a probabilidade do risco, que é a chance da ocorrência do risco ocorrer, e impacto do risco, o efeito desse risco sobre o objetivo do projeto. Então, você pode, por exemplo, aqui é bem simples, porque você pode ter probabilidade com números, a gente usou aqui uma escala mais qualitativa, pode ser uma probabilidade baixa, média e alta, e um impacto baixo, médio e alto relacionado a esse risco. Então, na combinação entre probabilidade e impacto, você determina se o risco é baixo, se o risco é médio, se o risco é alto. Essa análise quantitativa você determina, seleciona alguns riscos e trabalha muito com relação à sua probabilidade. Você pode usar algumas técnicas matemáticas e estatísticas, como eu falei. Então, você determina o risco alto, o risco médio e o risco baixo. Costuma-se utilizar uma planilha Excel, mas também o pessoal usa muito gráfico de bolha também, para sempre relacionando impacto e probabilidade. Se você chegar no Google, você colocar análise qualitativa e quantitativa de riscos, ou colocar apenas gestão de riscos, vai ver muitas essas planilhas e muitos esses gráficos de bolha lá na parte de análise de riscos. Então, na sequência, você planeja e implementa as respostas aos riscos. A partir do momento que você identificou os riscos, você fez a análise desses riscos, é um risco alto, médio ou baixo, você determina algumas alternativas para poder lidar com esse risco. Qual a melhor estratégia? Quais são as melhores ações? Você vai escalar esse risco? É um risco tão crítico que, como for um risco alto, você automaticamente precisa escalar esse risco para um nível superior. Se é um risco alto nível de atividade, tem que ser escalado automaticamente para o gerente de projeto. Se for no nível do projeto como um todo, tem que ser escalado para o comitê, para um CTI, para um PMO, ou até para um departamento na área de pesquisa, ou até para a própria diretoria. Você vai prevenir esse risco, vai tomar algumas ações, tipo capacitação, por exemplo, capacitação para prevenir, isso vai evitar esse risco, vai minimizar, tentar minimizar o risco, vai transferir o risco ou aceitar esse risco. Também existe estratégia para riscos positivos. Aí seria estratégia mais, a gente trabalha muito mais fortemente com riscos negativos, na parte de gestão. Riscos positivos, quando aparece, você tem algumas estratégias também. Você pode escalar, você pode explorar, compartilhar, melhorar ou aceitar esse risco positivo. Por exemplo, existe uma possibilidade, e risco positivo está muito relacionado a oportunidades. Pode existir uma oportunidade de você antecipar o projeto, alocando mais recursos nesse projeto, colocando mais mão de obra em determinada atividade para poder dar uma acelerada. Isso é um risco que você corre, talvez não dê certo, mas você pode escalar, você pode explorar esse risco para poder melhorar o desempenho do projeto. Você pode também compartilhar algo que seja... você pode tomar uma ação no projeto de aumentar o escopo, por exemplo, do projeto e aumentar a quantidade de resultado, mas eu teria que compartilhar, eu teria que... seria um conceito de cocriação ou co-desenvolvimento. Então, você compartilha o risco com o parceiro. Então, só uma estratégia para aproveitar oportunidades seria a estratégia para riscos positivos. E um exemplo aqui de risco, para vocês entenderem essa parte de implementação de resposta de riscos,
de forma simples, é quando você tem um carro, você estaciona esse carro na via pública, sem alarme, sem seguro, você aceita o risco. Quando você coloca um alarme ou qualquer outra proteção, você minimiza, mas não evita totalmente o risco, você minimiza o risco. Se você colocar um estacionamento seguro, com alarme, proteção, com seguro, com tudo, você evita o risco. Mas ao contratar um bom seguro, no mínimo você transfere esse risco exatamente para a seguradora. Para vocês entenderem as diversas estratégias que você tem quando você identifica e avalia esse risco. O controle e monitoramento dos riscos aqui, você monitora a implementação das respostas e acompanha os riscos ao longo de todo o projeto, você avalia esses riscos. Então, você pode identificar novos riscos, acompanha os riscos identificados, você reavalia os riscos. Você não é exatamente, pode ser o projeto, mas você realiza auditoria de risco, pode ser a instituição no qual o projeto está vinculado, você registra lições aprendidas, você também determina indicadores de riscos, relatórios de riscos, é um processo contínuo durante toda a vida do projeto, a parte de controle e monitoramento dos riscos. Aqui uma estrutura analítica dos riscos, que é uma estrutura para a gente poder organizar melhor esses riscos identificados. Você pode ter um risco técnico, de gerenciamento aqui, o comercial, que é a parte mais de mercado, ou um risco externo, como eu falei, são riscos mais gerais ao projeto. Isso aqui eu peguei do PMI, aqui do PMBOK, para dar uma ideia para vocês como vocês podem estar organizando essa árvore de riscos. O Risk Log é um registro de risco, tem que ser feito ao longo de todo o projeto. Você preenche no início, quando você identifica os riscos, você tem que preencher uma ficha de risco. Você pode identificar uma planilha, pode ser Excel, você pode identificar o risco, o nome do risco, quem vai ser responsável, quem identificou, qual foi a data desse risco, qual a probabilidade de impacto desse risco, tudo depende da metodologia que você determinou lá no planejamento do risco. É algo que tem que ser colocado, o próprio gestor de projeto pode estar com essa planilha e a alimentação ser feita pelos responsáveis por atividades. Aqui um exemplo aqui dessa planilha de risco, aqui eu tirei do Ricardo Vargas, que é uma referência na área de gerenciamento de projetos. Até eu fui aluno dele em 2 cursos, que são 2 cursos mais famosos dele, que é o PMDOM e PMRank, gestão de portfólio de projetos. Ele tem o manual prático do plano de projeto, um livro muito interessante dele, que tem toda a planilha de riscos aqui, tem a classificação do risco alto aqui, dos riscos médios aqui, dos riscos baixos aqui. E um exemplo muito simples aqui, só para vocês entenderem essa parte dessa planilha de risco, que eu acho que é uma parte fundamental no processo. Por exemplo, 4 tipos de risco: atraso na entrega dos insumos para o projeto, a questão dos membros da equipe de disponibilidade, a exposição de dados confidenciais ou a interrupção de recursos financeiros. Então, para reparar que a interrupção de recurso financeiro, probabilidade muito alta, o impacto muito alto, consequentemente o risco, o número 4 aqui, 4 está aqui na planilha, que é um risco, probabilidade muito alta, o impacto muito alto. Consequentemente, o risco é muito alto. Então, eu vou minimizar. Quem sabe que recurso financeiro a gente tenta minimizar, isso não evita totalmente, porque depende da captação, depende da alocação dos recursos financeiros para o projeto. Mas vou estar atento a isso. Assim como os outros riscos também, eu vou estar classificando e gerenciando esses riscos. Um pouco aqui da governança de riscos de projetos, que isso também faz parte, isso não é exatamente a parte de gestão, está um pouco acima desse nível, quando você trabalha com governança, mas o objetivo principal da governança, em qualquer sentido, é você dar transparência e confiança na sua atividade, no caso aqui do seu projeto. Quando você fala de governança corporativa, a gente fala muito transparência e confiança na empresa. E aqui, no caso, está dando transparência e confiança no projeto. Como? Qualquer atividade relacionada a risco, qualquer risco que o responsável por atividade, o líder do projeto, perceber que é um risco alto, que pode impactar no andamento do projeto, até no resultado do projeto, você escala automaticamente esse risco se você não conseguir evitar ou pelo menos minimizar esse risco, até chegar no nível da diretoria que pode tomar uma decisão essa que pode ser até aceitar esse risco, mas ela vai tentar, pelo menos, articular ou até aportar recursos para poder esse risco ser mitigado ou evitado. O que acontece muito é que o risco fica muito restrito, riscos críticos, no nível do projeto, no nível até de atividade, não é reportado para o líder do projeto. Às vezes o líder do projeto não reporta para um escritório de projeto, para um CTI, para um departamento, para a chefia ou
ou para a própria diretoria. Isso é muito importante. Então, obedece basicamente os três pilares aqui da governança, que é avaliar, que é realizar um diagnóstico aqui do risco, direcionar e monitorar. Ou seja, o líder do projeto, dentro do conceito da governança, ele trabalha muito nisso. Ele tem a planilha de risco lá, mas ele faz o plano, ele participa fortemente, mas ele tem uma função muito de fazer, está sempre avaliando esses riscos, está sempre direcionando e está sempre monitorando e tomando decisões, naturalmente, sobre esses riscos. Aqui, como eu falei, risco corporativo o risco corporativos o projeto está dentro do contexto de riscos corporativos, então é uma referência. Então, tem aqui vários manuais aqui de guias corporativos, o próprio Guia Corporativo de Riscos Corporativo da Embrapa, do TCU aqui, da Embraer, tem do setor privado também, Ministério do Desenvolvimento Regional. E hoje, de fato, a metodologia mais utilizada dentro de riscos corporativos é o COSO-ERM, que é uma metodologia americana. A gente está falando de riscos corporativos. O próprio TCU, se você ler o manual do TCU, lá do Manual de Gestão de Risco, é o COSO-ERM. Aqui, gestão de riscos do desenvolvimento rural é o COSO-RM, gestão de riscos da Embrapa é o COSO, e também combinado com a ISO 31000, que é outra norma aqui utilizada. E quando a gente fala de avaliação de conformidade, no contexto da gestão de riscos, a gente está preocupado não só a questão do risco de projeto, que são as práticas, então tudo que eu coloquei aqui foi você gerenciar seu risco do seu projeto, controlando ele, do ponto de vista do projeto, e a própria equipe trabalha com essa parte, então tem várias metodologias aqui, até metodologia de mercado, e tem um risco corporativos, que eu tenho aqui o próprio COSO-RM, tem um C-RISC aqui, tem um COBIT, tem a própria 31000, que é o risco da corporação como um todo, então tem que estar muito ligado, muito correlacionado aqui, que aqui não se preocupa só com o projeto, preocupa com a empresa como um todo, onde a instituição como um todo, onde o risco do projeto se insere. Vou falar um pouco aqui para vocês sobre cursos, softwares, manuais e referências de gestão de riscos em projetos. Na realidade, você tem diversas opções alternativas você trabalhar com gestão de riscos em projetos, em termos de software. Né? Você trabalha com software de portfólios, você tem o MS Project, tem diversos outros softwares também que já tem gestão de riscos dentro dele. O MS Project 2013, você desenvolve um formulário de risco, já permite dentro dele, ligado a cada atividade. Isso aqui eu desenvolvi já bem lá atrás, eu costumava fazer isso bastante no MS Project. Tem o RISC aqui, que é um software bem interessante, específico de risco. O RISC Project está aqui também. E esses dois, tanto o RISC como o RISC, você pode ser um EDIN, né, que chama de EDIN, que é um dentro do MS Project, pode estar incorporando. Mas, de fato, costuma-se utilizar muito o Excel. Então, o pessoal usa muito Excel. Excel tem tudo, você faz o seu dashboard, você controla a sua planilha de riscos, você compartilha. Então, costuma-se utilizar muito o Excel nas empresas para você gerenciar os seus riscos. Em termos de normas e práticas, você tem aqui desde a ISO 31000, que é a parte corporativa, risco corporativo, o COSO-RM, como eu mencionei, o C-RISC, que é do ISACA, que é um órgão muito importante americano. Você tem aqui a parte de riscos em projetos, que tem uma metodologia específica do PMI para riscos em portfólio, programas e projetos, como tem a metodologia específica do Prince 2 também para projetos aqui. Tem a NISP também, que é americana, a NIST também, que é bastante utilizada. Você tem várias certificações aqui, FGV, você tem curso da FGV, cursos da Udemy, que tudo de graça aqui você pode estar especializando. Tem o próprio curso de gestão de riscos corporativos da Embrapa, que eu até recomendo, é um curso bem interessante, você tem todos esses conceitos que a gente passou aqui, está dentro desse curso. Gestão de riscos corporativos, basta você colocar no Google lá, Campo, ou EAD Embrapa, você vai ter acesso lá. Então, tem várias opções. Se você quer avançar um pouco mais na área de risco, você tem certificações. Você tem um próprio PMP, que é uma certificação de gerenciamento de projetos. Eu fiz há bastante tempo essa certificação, recomendo, mas dentro do PMI tem uma certificação específica para risco, que é o PMI RMP. Você tem a certificação C-RISC, se pronuncia C-RISC, do ISACA. Essa certificação ela é mais complexa, muito mais complicada, era muito para quem trabalha com órgãos de controle, então
no mundo inteiro, os americanos, os brasileiros trabalham no TCU, o pessoal busca mais certificação. Eu fui um dos primeiros no Brasil a ter, lá em 2008, 2000, assim que surgiu essa certificação, eu me certifiquei, bem interessante. A ISO 31000, que é uma certificação bem interessante no nível de riscos corporativos também. Para finalizar aqui, você está aqui 4 erros comuns de gestão de riscos. Existem outros, né, mas esses 4 eu achei que eles são muito comuns, né, que a gente tem bastante atenção. O gerente de projeto tem que ter bastante atenção. A questão de você não mapear exatamente os stakeholders, né, as partes interessadas de todo o projeto, inclusive a parte legal, a parte jurídica, a parte tecnológica, e até internamente dentro da empresa, todas as áreas que são partes interessadas nesse projeto, no nível corporativo, quem financia, quem patrocina, e todos os riscos relacionados a stakeholders. Né? Isso é fundamental. No decorrer do projeto, você percebe que, de repente, um risco lá poderia ter sido articulado ou negociado lá no início. Outra questão é a questão de você não estar envolvendo, engajando o seu time na área de gestão de risco. Né? E você também utilizar um processo, uma metodologia, você trabalhar com incerteza sempre ao longo do projeto. Você não fornecer uma atenção suficiente na fase de execução, você não preencher sua planilha, é um risco, você não escalar o risco de forma adequada, sentar em cima do risco, de fato, e a ausência de governança. Achar que tudo pode ser resolvido no âmbito do projeto e você não escalar isso, não envolver mais pessoas fora do projeto, incluindo no nível da instituição, do escritório de projetos, até da diretoria, o que for necessário para poder estar resolvendo esse risco, estar solucionando. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês aqui. Mais uma vez, é uma imensa satisfação estar participando do congresso. Fico no aguardo das perguntas. Meu contato está aí embaixo aqui. E muito obrigado, pessoal. Grande abraço.